Bem-vindo de novo. Na segunda parte deste Alerta Portugal, olhamos para o tráfico humano em Portugal, mais concretamente no Alentejo, onde mais de 100 pessoas estariam a ser vítimas de tráfico humano em explorações agrícolas. A Polícia Judiciária deteve 28 suspeitos de integrarem uma rede criminosa que atuava em Cuba e em Ferreira do Alentejo. Vieram para Portugal à procura de uma vida melhor, mas caíram nas malhas de uma rede criminosa que lucra com a exploração humana. Na região do Alentejo, viviam em condições deploráveis, trabalhavam horas a fio e, se reclamavam, sofriam consequências físicas. As pessoas cobram-lhes um X pela habitação, cobram-lhes um X pela alimentação, pelo transporte, pelo facto de trabalharem. Portanto, tudo é argumento para a cobrança de um valor. Portanto, não há uma entrega, há uma retenção. Portanto, as pessoas depois recebem um valor muito inferior àquele que esperavam. Estamos a falar de 100, de 150, 200 euros, quando a perspectiva seriam 800, 900, 1000 ou até mais. Portanto, são valores realmente, é verdade que têm casa, mas são casas que, enfim, muitas vezes nem sequer merecem essa designação, não é? Portanto, são condições muito miseráveis. Mais de 100 pessoas foram identificadas como vítimas desta rede criminosa. Será composta por 20 homens e 8 mulheres, a maioria oriunda da Europa de Leste, que tinha papéis bem definidos entre si. Para além do aspecto da angariação, também são depois essas pessoas que fazem a gestão com as entidades patronais, com as explorações agrícolas onde são colocados. Também recorrem a cidadãos portugueses, porque normalmente o núcleo duro desta operação, desta associação criminosa, são indivíduos, como disse, estrangeiros, mas também recorrem a nacionais para depois, até porque os nacionais acabam de ter mais informação onde é preciso pessoal, onde não é, e portanto também contam com a participação. Portanto, há aqui vários papéis dentro desta estrutura. Também há uma componente familiar muito forte, ou seja, há pessoas aqui com laços familiares entre si. Divisão de tarefas, uns fazem um papel, outros fazem outro, outros tratam da parte financeira, outros tratam do recrutamento, outros tratam de levar as pessoas para as explorações, portanto, elas são sempre transportadas em carrinhas próprias dos donos, digamos, do negócio. Portanto, todas essas tarefas estão devidamente distribuídas. Na Operação Espelho participaram centenas de peritos, entre eles os mais recém-integrados elementos do extinto CEF, uma operação muito semelhante à do ano passado, que deteve 35 pessoas na mesma região. Nesse caso, a maioria dos detidos permanece em prisão preventiva num processo de investigação que a PJ diz estar prestes a concluir. Um fenómeno que acontece em Portugal pelas características agrícolas apetecíveis e que, acredita a diretora da Unidade contra Terrorismo da PJ, só terminará quando estas redes perceberem que as autoridades estão muito atentas a este tipo de criminalidade. Os 28 detidos estiveram a ser interrogados nos tribunais de Cuba e de Évora até à passada sexta-feira, altura em que foram conhecidas as medidas de coação. 13 suspeitos ficaram em prisão preventiva. Os restantes 15 foram restituídos à liberdade, mas 12 deles ficaram obrigados a apresentarem-se às autoridades 3 vezes por semana e proibidos de contactar os arguidos e as vítimas. Em apenas 3 dos casos, os tribunais entenderam não existir indícios de que tenham praticado crimes de tráfico de pessoas, associação criminosa, auxílio à imigração ilegal, angariação de mão de obra ilegal, detenção de arma proibida e falsificação de documento. Um sem fim de crimes de que estes 28 suspeitos são acusados, ainda que 13 tenham ficado em prisão preventiva e os outros 15 tenham saído em liberdade com algumas medidas de coação. Dr. Martim, começando por si esta segunda parte, percebermos estas 13 pessoas em prisão preventiva, o que é que nos quer dizer? Bom, quer dizer que houve notícia de um crime, houve este trabalho de investigação, as pessoas foram levadas ao juiz para primeiro interrogatório para lhes ser aplicada uma medida de coação. E a medida de coação, em face dos indícios, o Tribunal entendeu a 13 delas, eu penso que foram 2 os tribunais, o Tribunal de Évora e, salvo erro, o Tribunal de Cuba, que aplicou 6 das pessoas em prisão preventiva e o outro 7 das pessoas em prisão preventiva. Portanto, durante o inquérito, estas pessoas ficam a aguardar em prisão preventiva o desenvolvimento desse inquérito. Poderia ser
porque a medida de pena do crime subjacente o permite, que é um crime com mais de 5 anos, o tráfico de pessoas, e parece que há outros tipos de crimes. Podia ser também porque eles poderiam perturbar o próprio inquérito ou continuar, aparentemente seria também uma das possibilidades, a atividade criminosa, porque este é um tipo de crime que se vai desenvolvendo e não é um crime instantâneo, como por exemplo o homicídio, em que uma pessoa dá um tiro acontece e a outra morre. uma só vez. Neste caso, estando a falar de uma rede criminosa, estas 13 pessoas que estão em prisão preventiva poderiam ser o topo desta cadeia? Eu não digo que seja uma cúpula, poderão ser tudo pessoas que com papéis diferentes fazem parte da própria rede. Portanto, o crime, ou pelo menos na notícia que temos ouvido dizer, é que havia uma associação criminosa, significa que há pessoas com diferentes papéis. Umas podem ser mais do ponto de vista da cúpula da associação criminosa, os outros podem ser mais executantes e não tanto o mastermind de tudo isto. Portanto, é uma rede com ramificação internacional, em que nos dizem que há várias nacionalidades e, portanto, há normalmente alguém que angaria no estrangeiro este tipo de pessoas, há alguém que no território nacional vai mapeando as necessidades. Nós estamos aqui numa área de atuação, o tráfico de pessoas tem várias hipóteses, mas para fins de exploração agrícola, não temos aqui que ver com fins de exploração sexual, ou pelo menos nem de crianças, não foi isso que nos foi dito, e portanto terá que haver aqui um série de número de pessoas que conseguem contratar, que conseguem montar até do ponto de vista operacional o que é que as pessoas vão fazer e onde também. Doutora Roberta, isto é um crime de pessoa para pessoa, estamos a falar de seres humanos que acabam por trazer outros seres humanos, mas há pouco de humano aqui. Sim, há pouco de humano e há pouco de empático. Eu costumo dizer que a empatia é daquelas coisas que se eu pudesse oferecer à humanidade ou às pessoas. Nós falamos sempre de questões materiais, não é? Eu gostava de oferecer empatia, porque de facto a empatia é a possibilidade de nós nos conseguirmos colocar no lugar da outra pessoa, percebendo que somos todos pessoas diferentes, obviamente. Eu não sei, em termos de pessoas que cometem estas questões, não consigo muito bem compreender o que é que as poderá de alguma forma aliciar e até que ponto é que elas sabem exatamente o que é que estão a fazer. Mas claramente há aqui pessoas que sabem o que é que estão a fazer e nesse sentido tem toda a lógica o que a Andreia está a referir. Mas de facto há aqui muitos intervenientes, como o Dr. Martins estava a dizer, e o papel de cada um depois acaba por ser diferenciado. Há as pessoas, não é, que fazem o transporte, há aquelas que depois as recebem, há as que as aglomeram naqueles sítios onde eles depois vivem sem nenhuma condição humana e pronto, e é necessário perceber também o papel destas pessoas para perceber muito bem o que é que as leva a, não é? Há aqui outra questão, estas vítimas e estes cidadãos estrangeiros poderiam não ter total noção de que eram vítimas? Quando se fala neste tipo de violência, costuma-se dizer isso, que é muito mais difícil a pessoa compreender onde é que se está a colocar. Existem alguns indícios, normalmente aquelas bandeirinhas vermelhas que nós podemos tentar identificar, o facto de, sei lá, de não sabermos muito bem que tipo de trabalho é que está a ser proposto, o facto de nos ser prometido um salário e depois chegarmos ao local e não ser bem aquilo, ou seja, essas são algumas das bandeirinhas vermelhas que a pessoa pode ver, mas de facto às vezes a pessoa é-lhe prometida uma questão e depois quando chega ao local apercebe-se que não é isso e depois já está tão enredado. Isto é um pouco aquela questão também da violência doméstica que se falava há pouco. Nós usamos muito aquela analogia do sapo, não é? Na panela de água quente, portanto o sapo vai para uma panela e a água começa a aquecer, no início está quentinho e depois quando já está a ferver já não consegue sair. E aqui acontece muito isso, porque depois as pessoas encontram-se num outro país onde não conhecem as leis, uma barreira linguística também. Não sabem falar. Muitas das vezes estas pessoas até parecem muito amedrontadas e às vezes um pouco
violentas, não estou a dizer que elas o são, mas dá essa sensação. Porquê? Porque estão muito ansiosas, estão muito assustadas. E como temos esta barreira linguística, às vezes não conseguimos compreender o que é que se passa do outro lado, e por isso torna-se mais difícil ajudar. Mas eu penso que o Dr. Martim agora pode-me corrigir, que ele saberá isto melhor do que eu, mas eu penso que qualquer pessoa também pode e deve denunciar estas questões, porque muitas vezes o próprio também não sabe muito bem onde dirigir e o que fazer. Dr. Martim, pode? Não é? Olha, eu tenho aqui mais alguns pontos que acho interessantes trazer ao debate ou à conversa. Portanto, o primeiro tem que ver, ao contrário na quase totalidade dos crimes, está aqui previsto, ou em muitos crimes, que mesmo que a vítima esteja de acordo, isso não exclui a ilicitude. Isto porquê? Porque neste tipo de crime começou-se a perceber que as pessoas que eram trazidas muitas vezes assinavam uma série de documentos a dizer: eu estou de acordo em dar este valor para a habitação, X para a habitação, X para a alimentação. Não digo para vivermos todos na mesma cama, mas portanto havia algum comportamento ardiloso das associações criminosas para que aquela outra pessoa desse o seu acordo a este tipo de situações. E para que existisse, se calhar, uma questão palpável de um documento em papel assinado como defesa, não é? Portanto, o legislador interveio, e mesmo no artigo 160, no seu número 8, diz que o consentimento da vítima não exclui a ilicitude da conduta. Portanto, isto é o reconhecimento que é preciso ir um bocadinho entender e ir um bocadinho mais fundo. Depois, o que é que nós temos aqui? Em termos gerais, é um crime que tem uma moldura penal já relativamente grave, que é de 3 a 10 anos, pode ser agravado de 3 a 12 e ainda a crescer mais 1/3 das penas. Portanto, é um crime que pode chegar aos 16 anos, é um crime uma moldura penal bastante impressiva no nosso sistema penal. E o que é há aqui? Estas redes tratam... É um crime contra o ser humano, é assim que é visto aqui em geral. Não é um crime só, evidentemente, que se verifica em Portugal, e até dizem que é um flagelo internacional, mas é um crime contra o ser humano e em que a pessoa é tratada como uma coisa e não é tratada, lá está, como um ser humano ou como uma pessoa. E a intervenção muitas vezes tem que ser concertada a nível internacional, porque lá está, raramente, felizmente, este é um crime em que as pessoas que são as vítimas são vítimas nacionais, porque já chegámos a um nível, digamos, de organização em que pode haver ainda algum tipo de português que é vítima, mas normalmente é organizado do ponto de vista mais internacional. Portanto, nós temos o tráfico de pessoas, quando pensamos, é de facto o que a palavra diz, nós estamos a agarrar em pessoas, a levá-las de um certo para país outro e trazê-las sítio, para cá. em princípio de país, embora não seja isso que esteja previsto na lei, não tem que ser pessoas de fora do país, mas depois vamos usá-las em proveito próprio daqueles que são as organizações. E há aqui também depois outras ramificações, por exemplo, em termos de direito do trabalho, aquela empresa que vai beneficiar desta situação, embora às vezes não tenha a visibilidade do que é que está por trás, é também já responsável por uma série de direitos e aplicações de contornações graves em termos laborais para ter caído dentro deste sistema ou desta situação, o que leva a que as próprias empresas tenham níveis, às vezes, até de compliance, de entender quem é que eu estou a contratar, de onde e para fazer o quê. Mas ainda está a falhar, claramente. Não sei se está a falhar ou se há situações de risco que as empresas ainda assim preferem correr, e vamos ver se isto corre bem. Porque de volta disto tudo está também a situação económica do país e, portanto, nós vemos que isto há muito na agricultura, e não é a primeira intervenção grande que a Polícia Judiciária tem no Alentejo. O ano passado, precisamente há um ano, 23 de novembro de 2022. Pronto, que houve também uma grande. Há aqui um aspecto fundamental que tem que ver um bocadinho para fazermos publicidade sobre estas situações, e daí o papel até da comunicação social. Portanto, esta operação foi bastante divulgada na comunicação social, sendo possível que esteja em segredo de justiça, exatamente para trazer um alarde a esta situação e para as pessoas, as empresas, se consciencializarem que há uma situação não só que não é tolerável e que é punida do ponto de vista criminal com grande gravidade, como não devem correr o risco de participar nisto. Temos ali 28 pessoas que foram detidas, mas vamos ver, não tenho notícia disso,
mas a anterior teve bastante desenvolvimento em termos de condições do trabalho e com a aplicação de contornações muito graves às empresas e que têm que ver não só com o benefício que tiveram, como quando são entidades que têm faturação económica relevante, as multas são muito pesadas. Estamos a falar de uma área, não é? A questão agrícola, que há uma escassez de mão de obra gigante e que parece quase, não é, e em que as aliciante. Pessoas querem correr o risco de fazer esta atividade com custos inferiores. Pronto, e, portanto, daí que é fácil de vender ou há maior permissividade para vender este tipo de pacote às empresas agrícolas. E eu lembro-me que o ano agrícola normalmente tem que ver com períodos de setembro, outubro, em que há um afluxo grande de pessoas para responderem a estas necessidades, a esta procura. Doutor, vou relançar-lhe aqui a pergunta da doutora Roberta, de que quem está por perto, quem vive na mesma cidade, os vizinhos, se o podem denunciar. E normalmente é isso que acontece, e penso que nesta operação li algo que tinham sido pessoas, não vou dizer a concorrência, mas foram pessoas com proximidade local e que tomam conhecimento que as pessoas às vezes vivem todas no mesmo barracão, com 10 ou 12 no mesmo quarto, vários na mesma cama. São essas pessoas normalmente que trazem estas notícias e até se vir o número de envolvidos, que não foram só, penso que foram mais de 400 pessoas envolvidas neste tipo de ação pela parte da investigação, nos diz a magnitude de tudo isto. Evidentemente tem que haver muitas denúncias e estas denúncias não são dos beneficiários, são de pessoas que têm conhecimento próximo da situação que estes, no caso, são imigrantes que vivem, não é? Está respondida a questão, doutora Roberta. Aqui a fragilidade destas vítimas em questões como as condições que viviam, por exemplo, no país de origem já não eram boas. Portanto, apesar de estarem cá em más condições, muitos deles admitem que estão melhor do que no próprio país. Acaba por ser aliciante para estas redes? Sim, sem dúvida. Infelizmente, eu penso que estas redes se aproveitam precisamente dessa fragilidade e, aliás, não é por acaso que nós sabemos que as questões socioeconómicas do país ou do local onde as pessoas se encontram têm um impacto tão grande na própria saúde mental das pessoas. É um grande preditor, não gosto muito de usar este termo porque é muito forte, mas de facto de alguns problemas a nível de saúde mental e, portanto, sim, muito provavelmente eles utilizam isso como por benefício próprio. Ora, Dr. Martim, falávamos há pouco precisamente da operação que aconteceu há pouco mais de um ano. Um ano depois voltamos a ter uma operação destas dimensões. É sinal que ainda há muito para investigar neste contexto em Portugal? Eu acho que isto se vai repetir todos os anos, em maior ou menor grau, e como dizia, o ano agrícola tem um momento alto ali por volta de setembro, outubro, e portanto é numa altura em que há necessidade de mão de obra, que também se diga que o nosso país, do ponto de vista de portugueses para trabalhar e aos níveis que se pode remunerar essa atividade, também não tem pessoas para responder e, portanto, é mais fácil vender este pacote, é mais fácil as entidades compradoras, portanto, que são empresas agrícolas, correrem este risco e, no fundo, é um bocadinho enquanto há mercado isto vai acontecendo. Portanto, para o ano também é provável que por esta altura nós estejamos a falar de uma operação deste tipo, maior ou menor, mas sempre com bastante dimensão. Eu estava aqui a ler nos meus apontamentos, nós tínhamos 358 sinalizações de tráfico de seres humanos em Portugal este ano e há um aumento de mais de 10%. Portanto, pode ser também um fenómeno de cada vez mais as pessoas se queixam e não estejam disponíveis para tolerar isto, mas nós estamos num momento e num movimento crescente e não o contrário. Portanto, para o ano poderemos estar aqui a falar... Para o ano, certamente haverá outro tipo de operação, certamente e felizmente ela será divulgada através da comunicação social, precisamente para ver se temos um efeito dissuasor e também das empresas procurarem compreender melhor, bom, mas como é que eu posso fazer isto sem incorrer na prática de um crime? Porque efetivamente é preciso, há essa escassez de mão de obra em Portugal. Portanto, isto tem que ser quem é que organiza e depois a empresa que é a compradora perceber, não, mais vale, nem que seja subindo o preço, eu fazer isto dentro da lei, do que eu correr o risco de fazer isto
sem ser dentro da lei, porque lá está, além das pessoas que são os executantes materiais do lado da angariação, as pessoas que também são cúmplices e participam e pagam isto também cometem o crime. Não é só uma questão de aplicarem contornações e coimas, é a questão dessas pessoas também serem apanhadas na prática do crime. Muitas vezes elas pensam, não, isto é os outros que me trouxeram, é que são os malandros, eu não tenho mas nada a ver não, com a se eu situação. for o beneficiário, se eu for a pessoa que também recebe aquela vantagem, mesmo que eu a esteja a pagar, eu pratico também o crime. Doutor, se daqui a um ano estivermos cá a falar de uma operação semelhante, como nos diz, em que ponto é que estará esta Operação Espelho? Eu penso que não há razão do processo em sede de inquérito não ser concluído. Nós estamos a falar de... A investigação ainda decorre, segundo a Polícia Judiciária está quase no fim. Portanto, eu penso que isto está bastante fixado. Aliás, estas pessoas que, não as que praticaram os crimes, mas as que foram alvo dos crimes, estavam já a ser ouvidas eu vou chamar unidades móveis, porque acho que eram pior que isso, no sentido de que eram quase também barracões, onde eram ouvidas as pessoas para entender e fixar como é que vieram, quem foi as pessoas que contactaram com elas, o que é que lhes foi prometido, o que é que elas tinham para caracterizar o crime. Porque estas pessoas é possível também, ou quase certo, que vão perder o seu emprego. E isso o que é que faz? Faz com que estas pessoas muitas vezes regressem ao local de onde vieram, se não rapidamente encontrarem uma forma de cá subsistir. E aí também prejudica bastante a investigação, porque a investigação termina ou num arquivamento ou numa acusação, onde vai ser preciso também prova testemunhal. E, portanto, eu penso que um ano é suficiente e que, provavelmente, havendo acusação, faltarão muitas das testemunhas, porque estas pessoas depois regressam aos seus países de origem, porque vão ter dificuldade em encontrar trabalho em Portugal devidamente organizado e devidamente remunerado. Muito obrigada, Dr. Martim, pelos esclarecimentos. Doutora Roberta, obrigada. O Alerta Portugal fica por aqui, mas já sabe que está de volta à segunda-feira, a partir das 10 da noite. Contamos consigo. Boa semana.